Bom dia. Hoje a nossa aula é com relação, dando continuidade inclusive às questões de interações genéticas, e vamos hoje comentar a determinação do sexo. Muito se fala quem é que é responsável pela formação do gênero, masculino e feminino. Sabemos nós que o nosso organismo e dos animais, eles apresentam uma constituição celular. E dentro dessa constituição celular, nós vamos ter aquelas células responsáveis pela síntese, pela formação do gênero, ou seja, do órgão ou do sexo do indivíduo. Nós temos o masculino e o feminino, ok? Então, gente, partindo do princípio que sabemos que existe as formas de reprodução do encontro para que esses organismos eles possam conceber e a perpetuar, dar continuidade a uma determinada espécie, sabemos nós que é necessário que haja, do ponto de vista de reprodução sexuada, a interferência dos gametas sexuais. E é lá, nesse processo de fusão, de encontro destes gametas, que certamente nós vamos ter todo esse processo interativo e formação do novo indivíduo. Muito bem, existem algumas espécies que apresentam forma, mesmo sendo de origem cromossômica, esta determinação do sexo sendo de origem cromossômica sexual, existem espécies que apresentam formalidades específicas durante o desenvolvimento embrionário. São especiações de algumas espécies. Então nós vamos ver aqui toda esta parafernália, os sistemas envolvidos na constituição e determinação do sexo, para que nós possamos sair daqui compreensivamente entendidos, ou pelo menos sabendo interpretar, sabendo a origem de como se determina o sexo das espécies. Gente, nós sabemos que existem 3 tipos básicos de sistemas envolvidos na determinação do sexo. Então nós temos o sistema XY, o sistema X, também aqui representado X0, já nós vamos compreender por que X0, e o sistema ZW, ok? Existe também, não propriamente sistema, mas formações deste sexo, nós vamos ver lá nas abelhas, a questão da partenogênese, que é aquela forma especial de um óvulo não fecundado e que ele simplesmente se desenvolve na formação do sexo, ok? Então, gente, olha, então nós temos como sumo em dizer para vocês que a determinação, ou seja, o sexo, ele depende da ação de genes, correto? Existem genes envolvidos, genes que vão sintetizar, vão formar um determinado sexo. Então nós temos os genes que vão determinar a síntese ou a formação do gênero masculino ou do gênero feminino. O sexo masculino ou feminino, ele passa a ser definido pela constituição cromossômica, ok? Existem os cromossomos a nível do núcleo das células, especialmente das células gaméticas, células sexuais ou gametas sexuais, e lá onde vamos encontrar esses cromossomos, que é aquela sequência de ácido nucleico que vai ser responsável, nós vamos ver lá na frente, de proteínas especiais que durante o desenvolvimento embrionário ele vai se diferenciando e formando o gênero masculino e feminino. Gente, como nós dissemos, existe continuidade, podemos dizer assim, após o processo de fertilização. Houve o encontro gamético e essas 2 células fundiram-se para formar o ovo zigoto. Dali para frente, é puramente um desenvolvimento daquele ovo que vai se diferenciar, certamente, para a constituição dos determinado
tipo de sexo ou tipo de gênero. Então nós temos, por exemplo, fatores ambientais que interferem esse desenvolvimento embrionário. A saber, por exemplo, nos crocodilos, quanto menor a temperatura, ou seja, em temperaturas baixas, esse embrião vai se desenvolver, tá? Então as fêmeas, elas têm, digamos assim, esse benefício do seu desenvolvimento embrionário sem temperaturas baixas, enquanto que os machos requerem uma temperatura mais elevada. Isso no caso dos crocodilianos. Já nas tartarugas é o inverso. As fêmeas é que requerem, tá, uma temperatura mais alta para que se processe o desenvolvimento embrionário e formação deste gênero. Da mesma forma, o macho, quer dizer, ao contrário dos crocodilianos, eles requerem uma temperatura mais baixa. Isso daqui são particularidades, como nós dissemos, após esse processo de fertilização ter acontecido e durante o desenvolvimento embrionário, em temperaturas variadas, os gêneros vão se formando, ok? Então, gente, como nós dissemos, nós temos o sistema XY, o X e o ZW, tá? O sistema XY, gente, ele é verificado especialmente em espécies dioicas, como os mamíferos, insetos, peixes, algumas plantas, elas apresentam esse sistema XY. Significa dizer o quê? Que no macho, a fêmea desse sistema XY, a fêmea ela se comporta apresentando cromossomos homólogos, um par de cromossomos homólogos, XX. E o macho não homólogo apresenta também um par diferenciado, um cromossomo X e um cromossomo Y, ok? Portanto, por isso que foi cognominado e constituído esse sistema XY, tá bom? Como exemplo, nós dissemos nos insetos, nos mamíferos, alguns vegetais e algumas espécies de peixe. Particularidades, por exemplo, na espécie dos mamíferos, esse sistema XY, ele apresenta um cromossomo especial, gente, chamado de SRY, ou seja, é um gene formador do sexo masculino localizado no cromossomo Y. É um gene especial. De que forma ele passa a ser especial? É porque esse gene, ele sintetiza ou ele programa a síntese de uma proteína, gente. E essa proteína, ela é responsável, por exemplo, pelo metabolismo durante o desenvolvimento embrionário para a constituição e formação, por exemplo, das gônadas, dos testículos. Sabemos nós que os testículos, como sendo uma gônada sexual masculina, ela vai produzir, correto? Ela vai sintetizar os hormônios masculinos, no caso da testosterona, ok? Então, gente, olha, então esse gene especial, específico, SRY, que é o formador, tá certo, do sexo masculino, localizado no cromossomo Y, ele também está sujeito a mutações. O que é mutações, gente? Mutação é uma alteração naquela sequência das bases que vai alterar o gene. Alterando o gene, com licença, alterando as bases, vai alterar toda a codificação para a síntese desta proteína. E esta proteína, não sendo sintetizada, ela perde a sua funcionalidade. Perdendo a funcionalidade, vai perder os objetivos da existência desta proteína. E qual é a função dessa proteína, gente? Olha, ela leva ao desenvolvimento, como nós já dissemos, das gônadas. Essa proteína, sintetizada por esse gene específico, ela também ativa, tá, cromossomos diferenciados, genes situados em cromossomos diferenciados, no sentido de formação deste embrião. Ela é, digamos assim, um ponto de partida. Por isso é que ela é importante, tá? E ela está localizada, repito, no gene que se encontra lá no cromossomo Y.
ela é muito importante na determinação do sexo, sem sombra de dúvida. Ela presente produz a proteína que vai desenvolver a formação da gônada, que vai formar o sexo, certamente masculino. Tudo bem. Então, em caso de mutações, a alteração deste gene, ele sofreu alteração, essa proteína é a funcional. O indivíduo pode sim manter todo o cariótipo masculino, 44 mais XY, 46XY, mas em função da ausência funcional da proteína, ele desenvolve, tá, o sexo feminino. Então vejam a importância desse gene, tá, a sua funcionalidade ou a sua forma ativa, porque ele é importante na determinação do sexo. Embriões que não têm o cromossomo Y, por exemplo, o X0, que ele não apresenta o cromossomo Y, ele não vai apresentar esse gene SRY. E não apresentando esse gene SRY, não vai apresentar a proteína, consequentemente, esse indivíduo passa, digamos, mesmo portando, ele passa a não ter, ou ele passa a desenvolver as características do sexo masculino. É o que nós conhecemos a síndrome de Turner, aqui no nosso caso da espécie humana, tá bom? Drosófila, que é uma mosca, ela também apresenta uma particularidade com relação a esse sistema XY. Existe uma relação de formação do sexo masculino e feminino quando você vê a equivalência entre o número de cromossomos autossomos com o número de cromossomos X, tá? Por exemplo, se o sistema, se o número de autossomos for equivalente com o número do cromossomo X, houver uma equivalência, vai formar o sexo feminino. Quando esse número de autossomos for o dobro, ou seja, ele sai da equivalência, ele passa a superar, vai formar o sexo masculino. Então vejam que são particularidades que envolvem, ou que está envolvido esses cromossomos de natureza sexual, cromossomo XY, tá bom? Gente, o sistema X0, os autores inclusive nos ensinam, em vez de ser somente X, a gente diz X0, para enfatizar a ausência do cromossomo Y, tá? Então, esse sistema, ele é, digamos, monocromossomial, apresenta só o cromossomo X. Por exemplo, nos gafanhotos, eles não apresentam o cromossomo Y, portanto, eles estão inclusos bem aqui como um exemplo do sistema X0. As fêmeas têm um par de cromossomo X, ou seja, XX. Então, as fêmeas, elas são XX e o macho só X, tá? Então, nessas espécies, o macho tem um número ímpar, tá certo? Então, ele passa a ter um cromossomo menos do que os outros, tá bom? No sistema ZW, que é um sistema onde a gente evidencia, por exemplo, lá nas aves, qual é a particularidade? Tá? Esse sistema ZW, ele traz uma importância, assim, de conhecimento para nós. Veja que aqui no livrinho, na página 115, existe um esquema mostrado, um esquema que mostra todo esse sistema, XY, X0 e ZW. E ainda apresenta o haplodiploide, o haplodiploide, tá? Que nós vamos ver que é o caso das abelhas, no caso específico da partenogênese, tá bom? Então, gente, sintetizando, no sistema X0, então nós podemos assim afirmar que no sistema X0 e no sistema XY, o macho é que é responsável pela determinação do sexo. Se não vejamos o homem, por exemplo, a mulher que é XX, quando ocorre a divisão meiótica, ela apresenta, tá? Se são 46, ela apresenta 23
ela precisa, são 44 XX mais XX, então ela apresenta 22X. E o homem, 44 mais XY, apresenta 22X e 22Y, correto? Quando esses gametas sofrem meiose, que se dividem, que vai acontecer a interação, a combinação, veja que o homem, por ele apresentar, na divisão meiótica, por ele apresentar dois cromossomos diferentes, é ele que leva, é ele que constitui, que vai determinar o sexo, porque ele é que envia o cromossomo Y. Porque o cromossomo Y do homem, se encontrando com o X da mulher, vai formar XY, que é o sexo masculino, ok? Esse mesmo raciocínio aqui no sistema X0, onde o macho, como nós já dissemos, ele apresenta o cromossomo X e a fêmea XX. Se houver, claro, havendo a meiose, tá? Este cromossomo X, quando ele se encontrar com o X do homem, vai dar a fêmea. Quando este cromossomo X da fêmea, como ele não tem o Y, o sistema X0, no caso dos gafanhotos, o macho não apresenta o cromossomo Y, então, gente, vai acontecer do mesmo jeito, o macho é quem vai determinar o sexo. No caso aqui, quando ele só manifesta o X, a fêmea vai manifestar 2 vezes o X, e isso vai, nesse encontro gamético, o macho, juntamente com o sistema XY, eles são responsáveis pela determinação do sexo. Veja que no sistema ZW é o inverso. Existe um dito popular que diz que aqui, neste caso, a galinha que canta de galo. Então, a galinha, a fêmea, ela é sim ZW, tá certo? Então, a fêmea, a galinha fêmea, ela apresenta o par ZW. E o macho é ZZ, ele é homólogo, correto? Então, a fêmea, quando ela leva, tá, este cromossomo Z, que se encontra com o outro cromossomo Z do macho, vai formar o sexo feminino. E quando ela envia o cromossomo W para se encontrar com o cromossomo Z do macho, ela determina a formação do sexo masculino, do sexo feminino, que é o inverso do XY. Tá? A mulher, ou a fêmea no sistema XY, ela é homóloga, XX. Já a fêmea no sistema ZW, ela não é homóloga. Ela apresenta um cromossomo diferenciado, apresenta o Z e o W. O macho é que é homólogo, é o inverso. Então, aqui no sistema ZW, a fêmea é quem determina o sexo, tá bom? A haploidia, diploidia, gente, nós vimos que, por exemplo, aqui também nesse esquema, ele mostra que os seres haploide, tá? Os seres haploide apresentam apenas, digamos, uma linhagem de cromossomo. E o diploide, 2N, ele é duplicado, correto? Quando acontece o encontro, correto? Este ovo, este ovo para a formação do macho, tanto é que se você vê aqui no esquema, ele até separa, ó, ele até separa. A fêmea, o macho, ele manda 16 cromossomos. A fêmea, como tem 32, ela é diploide, a meiose reducional, então 16X, correto? Esse indivíduo 16X, como o outro não tem o seu, digamos, correspondente, vai se desenvolver por partenogênese para a formação do macho, no caso dos zangões, tá certo? E na fêmea, quando ela manda o 16X, tá, que se encontra, ocorre a haploidia, tá? E é nesta haploidia que ocorre a formação do zangão, tá?
Então, a fêmea libera, por ela ser diploide, 16X e 16X, quando se encontra com o cromossomo do macho, correto? Que nós dizemos assim que ele é um ovo não fertilizado, porque não tem o homólogo correspondente, então esse ovo se desenvolve por partenogênese, formando o sexo masculino haploide, que é os famosos zangões, correto? Do ponto de vista genético, gente, é interessante apenas que nós saibamos que a formação do sexo ela está intimamente associada à constituição cromossômica, tá? Que constituição é essa? Sabemos que os cromossomos, gente, são o nosso tão complexo, cariótico, DNA, localizado no núcleo das nossas células, especialmente as reprodutoras, e é neste encontro que vai haver, tá, esta permuta, esta troca, com a consequente combinação para a construção deste sexo. Então, esse sistema aqui foi apenas para a gente entender que existe diferenciação entre as espécies, as formas envolvendo substâncias de natureza biológica, como por exemplo as proteínas, que são sumamente importantes, tá, no processo de metabolização e de construção de todo este aparato do gênero masculino e feminino, tá, que constitui assim a base de sustentação e de fundamentação da hereditariedade, por que não dizer das espécies viventes no nosso planeta, ok? Muito obrigado pela atenção, revejam, deem uma olhada e resolvam, tá, os exercícios que correspondem lá no livrinho, este tema de determinação do sexo. Muito obrigado e nós vamos fazer uma chamada de vídeo e interagir para a gente discutir melhor. Um abraço, fiquem com Deus.